Graça e paz, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e ele também pode ser seu canal. De que forma? Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, clica aqui no sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Então vamos lá. O nosso devocional de hoje é para você que está cansado, sobrecarregado, a mente está cheia. O texto de hoje é 2 Coríntios 4, versículo 16 e o verso 17. Antes de mais nada, vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, está no ônibus, está em casa lavando os pratos, está tomando café, não sei. Mas ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, te agradeço por esse dia, obrigado pela essa vida que está me ouvindo aqui, que o Senhor possa abençoar, tomar conta do seu dia. Senhor, revigora as forças, prepara para esse devocional, para que o Senhor possa falar com essa pessoa e ela possa sair daqui, Senhor, de maneira totalmente diferente que ele entrou. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, o texto de 2 Coríntios fala o seguinte, 2 Coríntios 4, versículo 16 e versículo 17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você que está me ouvindo, já se sentiu como se o corpo tivesse esgotado, a mente sobrecarregada e o espírito cansado? É como se cada dia drenasse um pouco mais de nossas forças, não é? Veja, tem horas que a mente vai, a gente chama aqui no Nordeste de beleléu, vai embora, muito cansado. A alma parece envelhecer do tempo. Quem nunca já ouviu alguém falar, rapaz, você está muito cansado, você não parece ter a idade que você tem, demanda tamanho cansaço que você tem. E a vontade de continuar some devagar, né? Como se que isso vai se sabotando por dentro, né? Veja, é nesse cenário que o apóstolo Paulo aqui escreve algo surpreendente. Paulo está falando o seguinte: por isso não desanimamos. Veja, mas como assim não desanimar? Paulo, como assim? Tu é perseguido, você foi preso, apedrejado, traído, caluniado. Seu corpo, Paulo, carrega as dores da missão. E ainda assim você diz: não desanimamos? Como é que pode? Qual é o segredo por isso? Sim, Paulo sabia que tinha algo maior o sustentando por dentro. Algo muito maior. Veja, e é sobre isso que vamos falar hoje, ok? O segredo de uma vida que não desiste, mesmo quando tudo à nossa volta está desmoronando. Veja, é uma fé que não é mantida pelo que se vê, ok? Mas pelo que se espera. Então vamos lá. Paulo começa falando: não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Veja, não é uma frase otimista, né? Veja, é uma declaração. Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja marcada por tensões internas e ataques externos. Veja, e ele mesmo está vivendo sobre constante aflição. Paulo, no capítulo, aliás, inteiro aqui, ele está falando do seu ministério e falando que esse ministério é uma morte diária, mas também que ele é um vaso sustentado por um tesouro eterno. Veja, ele fala de tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento, versículo 8 ao versículo 9, mas sem ser destruído. Entenda, como é possível alguém viver sob tanto peso, tanta tribulação, tanta dor e ainda assim dizer: não desanimamos? Como é possível um negócio desse? E aqui, meu irmão, minha irmã, entra a lógica do evangelho. Veja, não desanimamos porque sabemos que tudo que vivemos sobre um propósito. Entendeu isso? Veja, não desanimamos porque já morremos com Cristo. E quem já morreu
não ter mais o que perder. Essa é a lógica de Paulo, lá em Gálatas 2:20. Nós já morremos com Cristo. E quem já morreu não tem mais nada a se perder. Nada. Não desanimamos porque a nossa vida, não está fundamentada nas circunstâncias que mudam, mas na verdade imutável da ressurreição de Cristo. A minha vida não está, ou não deveria, né? Está baseada nessas coisas que mudam, que perdem, que se corroem, que as traças aqui corroem essas coisas, que um ladrão pode vir roubar. A minha vida não está baseada nisso. A minha vida está baseada em Cristo. E em Cristo é a verdade absoluta. E essa verdade, e ele é inabalável. Essa verdade aqui não se abala. Note que Paulo começa o capítulo com a mesma frase, no versículo 1 do capítulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E agora, no verso 16, ele repete: por isso não desanimamos. É como se ele falasse o seguinte: o ministério é pesado, a vida é pesada, o corpo sente, a minha alma aqui geme de dor. Mas há uma glória maior sendo gerada por trás de tudo isso. E é por isso que seguimos. Entendeu? Essa é a lógica. Veja, essa firmeza aqui não é natural. Ok? Ela é o fruto da obra do Espírito Santo dentro de nós. Isso aqui, essa fé, esse trabalho, essa força, não vem de mim. É obra do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos faz viver pela fé em meio a tudo isso. Se não fosse o Espírito Santo habitando em mim e habitando em você, nós já teríamos desistido. Entenda isso. É por isso que Paulo não separa o sofrimento da esperança. Veja, Paulo enxerga o desgaste do corpo e da vida como um sinal. Que sinal é esse? Que algo mais profundo e eterno está sendo gerado. Veja, e é justamente essa tensão que ele aborda seguidamente aqui o versículo. Veja, ele fala que o corpo se desgasta e a alma se renova. Como é que pode isso? Como é que meu corpo pode estar se desgastando e a minha alma se renovando? Não faz sentido. Humanamente não faz. Ele fala: ainda que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Veja, Paulo não está escrevendo isso aqui de um palácio, mas de uma vida marcada por perseguições. Já viu isso? Veja, Paulo foi preso várias vezes, apanhou várias vezes. Em 2 Coríntios 11, ele narra as marcas visíveis do corpo dele. Veja, açoites, naufrágio, frio, fome, perigo de morte. Esse homem exterior dele estava mesmo desgastando. E ele não disfarça isso. Ele deixa isso muito claro. Esse homem exterior de Paulo, ele representa tudo o que é vulnerável. O corpo físico, as emoções abaladas, as perdas materiais, o cansaço da alma. Tudo isso. E é a parte da vida que todos veem. A que sofre. Entendeu? Mas há um contraste aqui. Ao mesmo tempo que esse corpo aqui se corrompe, o espírito se fortalece. Ao mesmo tempo. Por quê? Por que isso acontece? Porque o homem interior, a vida espiritual, não depende da vitalidade do corpo. Meu espírito, a minha alma está com saúde, não depende da minha vida exterior, do meu corpo físico. Depende de quê? Da presença constante de Deus em mim. A gente viu que Paulo sofreu. Essa teologia da prosperidade olharia para Paulo e falaria: Paulo, a sua vida é um fracasso. Mas aqui é o contrário. Paulo está falando que tudo que eu passei está fazendo com que o meu homem interior se renove, melhore, porque independentemente de perseguição, de dor, de açoite,
eu tenho Cristo. E Ele me faz me renovar dia após dia. Paulo diz que essa renovação acontece dia após dia, é diário. É um processo contínuo, não é automático. Veja, o verbo aqui está no presente. Paulo está falando que o Espírito Santo está operando uma restauração progressiva, dia após dia. Mesmo na dor física, mesmo na velhice, mesmo nas perdas da vida de Paulo, Deus está fazendo algo novo por dentro dele. Algo novo. E essa, meu irmão, é a lógica do Evangelho. O mundo que nós vivemos mede a vida pela aparência. Deus mede a vida pela renovação interior. Ok? Veja, por fora, rugas, fadigas, humilhações. Por dentro, santidade, maturidade e alegria no Espírito. E esse milagre só acontece porque o Espírito Santo habita em nós, lá em Romanos 8:11. E esse Espírito Santo nos lembra da palavra, fortalece a fé, gera o fruto do Espírito e renova a esperança. O crente pode envelhecer o corpo, o crente pode sofrer. Você agora pode estar sofrendo muito. Isso é possível. Mas essa dor nunca vai tornar a sua alma velha. A dor, a sua vida exterior, pode acabar com você fisicamente, mas ela nunca vai tocar na sua alma, no seu espírito, porque o seu espírito, a sua alma, Deus cuida. Deus cuida. E é por isso que a fé cristã não é um escapismo. Ah, eu estou sofrendo, então vai para a igreja. Não, não é assim. Não é assim. Mas a fé também não ignora o sofrimento. A fé cristã, ela enxerga além do sofrimento. Além disso. Veja, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, esse é um dos versículos mais ousados que o apóstolo Paulo escreveu em toda a sua vida. Como alguém que sofreu tanto, passou pelo que ele passou, pode chamar isso aqui de leve e momentâneo? Como é que pode? A resposta está no verbo aqui, produz. Paulo não está negando o sofrimento, muito pelo contrário. Ele falou várias vezes que sofreu muitas coisas. Ele está revelando o que Deus está fazendo através dele. Veja a visão, a perspectiva que Paulo tem. A tribulação aqui, na perspectiva de Paulo, não é acidental. O sofrimento não é algo sem sentido. Não é um castigo aleatório. Não é isso. É um instrumento nas mãos de Deus para forjar glória. Saiba disso, crente. O sofrimento na sua vida não é inútil. Não é por acaso, não é sem razão, tem um propósito. É Deus usando o sofrimento para forjar glória, moldar o seu caráter. Saiba disso. Veja o contraste. Paulo está falando que o sofrimento ele é leve, mas a glória é pesada. O sofrimento ele é momentâneo, a glória é eterna. O sofrimento ele é visível, a glória é invisível. Mais um dia você vai ver o resultado dela. O sofrimento ele é doloroso, mas a glória, através disso, é transformadora. Veja, essa glória não é apenas um alívio depois do sofrimento. É o fruto dele. Deus não desperdiça a dor. Essa é a lógica. Cada lágrima, cada perda, cada noite escura da sua vida, Ele está usando tudo isso para preparar algo eterno no seu coração. Mas o que é essa glória aqui? É uma fama? Vou ficar famoso, vou ficar rico. Não, não é isso. Não é uma recompensa material aqui. Que glória é essa, Ângelo? É a presença de Cristo, que dinheiro no mundo nenhum compra. É a comunhão plena com Deus. É a transformação total do nosso ser. É sermos semelhantes ao Filho de Deus, livres do pecado, cheios da glória do Senhor. E essa glória é
tão grandiosa, que faz o sofrimento aqui nessa terra parecer leve. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tão duradoura que ela faz anos difíceis parecer momentâneos. Paulo está dizendo o seguinte: crente, compare, coloque numa balança. O sofrimento ele é real, mas o que Deus está preparando através disso é infinitamente maior, mais pesado. Exatamente isso que ele conclui no versículo seguinte. Veja, tudo depende de como você olha para a questão. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aonde estão fixos os seus olhos, crente? Porque quem olha só para agora desanima, viu? Você olha para a política, você desanima. Olha muitas vezes para a sua conta bancária, desanima. Olha para o seu armário, geladeira, sei lá, desanima. Para o seu redor, desanima, muitas vezes. Mas quem aprende a olhar para o invisível, para o futuro, persevera, sente esperança. Aprenda isso. Olhe com outros olhos para o seu sofrimento. Aprenda isso. Amém? Vamos orar mais uma vez para encerrarmos aqui a nosso devocional de hoje. Senhor Deus, nós te oramos, agradecemos por esse momento. Abençoa, Senhor. Pega essa palavra, coloca no nosso coração e nos transforma, Senhor. Nos faz meditarmos nisso todo o nosso dia. Assim, oro e te agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, curta esse vídeo, compartilha com quem você acha também que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva nesse canal. Se você quer aprender a fazer um devocional ou não sabe por onde começar, aqui abaixo tem um link específico e especial para o meu mais novo conteúdo, que é como você consegue preparar um devocional para você. Clica aqui abaixo, o valor para adquirir o material é aberto, ou seja, você consegue adquirir o material com o valor que você puder contribuir. Está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.